Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 10 de novembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos de 38 a 44. Essa pobre viúva deu tudo o que tinha para viver. Jesus, sem dúvida, se comoveu diante dessa humilde mulher, e nós também, junto com ele. Quantas vezes dos mais pobres vem uma lição de vida e de generosidade? Profundo é o mistério dessa mulher, que é uma autêntica Nauim, uma pobre de Yahvé. Ela já não tem nada e renuncia àquele pouco que tem para viver. Para alguém custa até dar o dízimo, imagine dar tudo. Essa santa e humilde mulher bem sabia que Deus cuida dos seus filhos mais pequeninos e com confiança se lança nos braços do seu Pai querido. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo diante do cofre das esmolas e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinha de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo o que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em verdade, vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja. Mas esta da sua pobreza deitou todo o sustento que tinha. Frequentemente a liturgia nos propõe esse trecho da pobre viúva e nós amamos nos debruçar nele. Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros, todos deram o que tinha de sobra, mas esta pobre viúva, na sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver. Precisamos ler com atenção estas palavras de Jesus e entender o exemplo desta pobre viúva. Se trata de uma autêntica revolução. Quando se fala de dar uma ajuda ao próximo, dar esmola, logo pensamos no supérfluo, no que não precisamos. Se precisa doar agasalho, então você vai no armário e começa a tirar a roupa que você não usa há anos, a roupa que ficou apertada. Mas não é assim o que mostra esta pobre viúva que tanto Jesus admira. Ela deu tudo o que tinha para viver. Sem dúvida, mais que admirá-la, alguns chamariam essa mulher de louca. Com o que você vai comer? Como você vai vestir teus filhos? A palavra do texto grego, do jeito que o evangelista Marcos escreveu, diz assim: da sua miséria tirou tudo o que tinha
e lançou no tesouro do templo a sua vida inteira, tudo o que tinha para viver. É exatamente isso que o Evangelho de hoje fala. Não se trata de um simples convite a dar agasalho a quem sobra, mas a doar a nossa vida inteira, a começar do nosso dinheiro, sem muito cálculo. Jesus é muito radical toda vez que fala de partilha com os pobres. Mostra claramente que quem tem e não partilha vai para o inferno direto, e quem passa necessidade porque ninguém o ajuda vai para o céu, como vemos na parábola do pobre Lázaro e do rico Pulão. Quem não partilha não ama. Quem partilha pouco, quem é mão de vaca na partilha, não conseguirá abrir esta mão para acolher a graça que Deus derrama. Isto é muito sério, porque Deus é partilha. Papa Francisco diz com muita clareza: esta pobre viúva deu tudo o que tinha. Isto é mais do que muitos de nós fazemos. A sua doação nos mostra que Deus não quer o que é excedente, mas o que é essencial para nós. Em outra audiência disse: a viúva pobre nos ensina que a verdadeira doação não se mede pela quantidade, mas pela disposição de dar tudo, mesmo que isso signifique sacrificar o que temos de mais precioso. Papa Bento XVI também afirma com força: essa pobre viúva representa todos aqueles que, com um coração puro, oferecem ao Senhor não o que sobra, mas o que realmente têm. E em outra ocasião assim continua: a oferta da viúva nos convida a refletir sobre o que estamos dispostos a dar. A riqueza não é medida por quanto possuímos, mas pela disposição de doar a nós mesmos em amor e serviço aos outros. Papa Francisco assim completa: a viúva pobre nos mostra que cada um de nós pode fazer a diferença, mesmo que tenhamos pouco. A generosidade dela é um testemunho de amor que não se importa com o que se tem, mas com o que se é capaz de dar. Frequentemente nós nos comovemos vendo o que acontece nas casas. Queremos lembrar aqui um fato acontecido nas nossas casas de acolhida, algo simples, mas significativo, que testemunha a verdade desse trecho. Chegou um dia na nossa casa um irmão muito revoltado, com um passado de roubos, assaltos, droga, tráfico, vida errada, com uma atitude orgulhosa e arrogante e com grande desejo de ir embora no mesmo dia da chegada. Não queria fazer nada e ficava só sentado observando. De repente chegou na casa, diretamente da rua, um outro irmão de rua que não tinha nem blusa e fazia frio. O coordenador da casa, sem hesitar, com rapidez, tirou a sua blusa, a blusa que vestia, e a deu ao irmão recém-chegado. Vendo isso, este homem, orgulhoso e fechado, ficou chocado. E sem pensar duas vezes, foi no quarto, abriu sua bolsa, tirou uma camisa e foi doar esta camisa ao pobre que tinha chegado. Foi tudo muito rápido que quase ninguém percebeu. A partir deste momento, esta pessoa fechada, arrogante, começou a se abrir. Ele disse que no momento que doou a sua camisa, sentiu uma alegria tão grande que nunca tinha experimentado em roubo nenhum. E concluiu que na nossa casa havia algo que ele nunca tinha experimentado. Assim decidiu ficar. Você entende, irmão, em que consiste a nossa restauração? Na verdade, essa é a restauração que Jesus indica a cada homem. Essa viúva exemplar é o protótipo de todos os Anauim do Antigo Testamento, ou seja, de todos os humildes que se submetem a Deus e o amam acima de tudo, acima de sua própria vida. Não têm nada, mas são capazes de doar-se inteiramente, de derramar-se totalmente em Jesus, como aquela mulher que lavou os pés de Jesus com suas lágrimas
e o enxugou com seus cabelos. Mas voltamos agora para nossa viúva, para o seu exemplo. Esta pobre mulher tirou do que não tinha, deu tudo o que tinha, deu tudo o que lhe sobrava para viver. Com este gesto, ela diz 3 coisas. A primeira é que a Deus não se dá o supérfluo, mas o necessário, o que é vital, e não o que não precisa mais. A segunda é que quando nos entregamos a Deus, não podemos ficar calculando muita coisa. Devemos nos jogar em Deus e basta, confiar totalmente no nosso Pai querido. A terceira é que também os pobres são chamados a doar. Doar de sua pobreza, mas doar. Não precisa esperar ser rico para doar. Sublinha ainda Papa Francisco. A viúva nos convida a sermos generosos em nossas doações, lembrando que a verdadeira riqueza está em dar e em partilhar, não em acumular. E mais ainda, a viúva pobre nos mostra que cada um de nós pode fazer a diferença, mesmo que tenhamos pouco. A generosidade dela é um testemunho de amor que não se importa com o que se tem, mas com o que se é capaz de dar. Quem não vive esta atitude não conseguirá nunca tocar a Deus, tocar e experimentar o seu amor de Pai. E graças a estas considerações, irmãos, vamos ouvir com mais profundidade o Evangelho deste dia. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo diante do cofre das esmolas e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. E Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinha de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo o que possuía para viver. Vamos agora parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais falam à nossa alma.
Podemos nesse momento escolher o nosso propósito, que nos torne como esta pobre viúva que deu tudo o que tinha para viver, lançou a sua vida totalmente em Deus. Cada um de nós pode se perguntar se está se empenhando a doar através do seu dízimo, por exemplo, se está fazendo um apadrinhamento do Haiti, se está doando suas forças a Deus e aos irmãos com o seu voluntariado. Vamos nesse momento meditar mais um pouco em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Deu tudo o que tinha para viver. Paz e alegria a todos. Lançou em Deus a sua vida inteira. Paz e alegria a todos. Não precisa tudo isso para seguir nosso Senhor. É a frase que mais ouço, é o que todo mundo diz. Não precisa deixar tudo, pra que viver assim, sem nenhuma segurança, sem conforto e proteção. Tu que tinhas pela frente um futuro promissor, não aceito essa vida de pobreza e de dor. É loucura o que fazes, absurda opção. Onde ficam os que te amam? Tudo isso é ilusão.